Deputado, a gente sabe tudo que o Arthur Lira como tem sido a presidência do Arthur Lira, em matéria de tentar silenciar pessoas e tudo mais que ele tem feito, sem nem recordar os pedidos de impeachment do Bolsonaro que ele acolheu, né, e sentou em cima, tudo aquilo. Mas e também o fato de que ele permitiu, né, tem permitido que esses provocadores, como do MBL e outros, ontem mesmo eles agrediram muito deputados bolsonaristas e militantes presentes ali, militantes da extrema-direita, agrediram a ministra Marina Silva numa comissão. A gente sabe tudo isso, mas mesmo assim eu lhe pergunto, a sua defesa, ao centrar muito fogo no Arthur Lira, não, assim, eu já vi você dizer que ele é o perseguidor, que, ele tem, digamos, ele se propôs, se empenhou, está empenhado em sua cassação, não te prejudica? Não, é o contrário, Tereza. A movimentação do Lira por debaixo dos panos, nos bastidores, sem colocar ele no centro da discussão, mostrando que é ele que está fazendo essa movimentação, deixa ele confortável para fazê-lo. Quanto mais ele é colocado no centro e as pessoas sabem que é ele quem está tocando essa perseguição, ele fica mais desconfortável para fazê-lo. Porque dentro da Câmara dos Deputados, todo mundo sabe disso. Ou seja, essa é uma não questão dentro da Câmara. Ou seja, ninguém fala assim, mas será que é o Lira mesmo que está fazendo isso? Pergunte a qualquer deputado de qualquer corrente ou qualquer Não. orientação política que ele vai dizer, não, não é a questão do MBL, é a questão do Lira. A defesa, qual é a tática da nossa defesa? Falar sobre o episódio em específico, do que aconteceu naquele dia, da reação ao provocador. Nós não vamos deixar de falar disso, nós vamos abordar esse tema, mas é mostrar também quem é o MBL e quem é Arthur Lira. Né? Esses são três elementos da defesa que, na nossa avaliação, eles se cruzam e eles têm que se juntar para que a defesa seja completa. Porque se eu simplesmente trato do que aconteceu naquele dia, mas eu não falo do sujeito oculto, que é o Arthur Lira, que está movimentando esse processo com rapidez, que é o mesmo sujeito oculto que fez com que deputados de extrema-direita fossem blindados, como aqueles que participaram ativamente da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, se eu não demonstrar a relação que tem o Arthur Lira com as tentativas de silenciamento do mandato que não começaram no dia de hoje, que tem relação direta com as denúncias que o mandato faz em relação ao sequestro do orçamento público, que são denúncias gravíssimas, o que acaba acontecendo é que eu sou utilizado como moeda de troca pelo Lira, sem que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque o Lira acaba utilizando o meu caso como uma forma de gerar uma falsa isonomia com o caso do Chiquinho Brasão, que eles não conseguiram segurar. A extrema-direita e a direita não conseguiram, tentaram salvar o Chiquinho Brasão e não conseguiram fazê-lo. Então, como o Lira já tinha uma vontade de calar o mandato, foi a tempestade perfeita. Então ele diz, então vamos aqui dar a cabeça de alguém de esquerda. E ele me escolhe para fazer isso, porque ele já Uhum. vinha perseguindo o mandato. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, que é muito importante, ou seja, não falar do Lira não é uma proteção ao mandato, é o Uhum. contrário disso. Na minha avaliação, essa questão do enfrentamento do Lira tem dois componentes. O primeiro deles primeiro, porque ele precisa ser enfrentado. Ou seja, não dá para a gente naturalizar o que esse sujeito tem feito. Eu hoje fiz uma publicação falando sobre esse assunto, que é o Lira, em uma comissão, isso foi denunciado nacionalmente, ele desvia do seu objetivo original 320 milhões da Comissão de Integração Nacional para os seus fins de manutenção do seu projeto político voltado para Alagoas. Desvia 320 milhões que eram para outros objetivos. Em uma ligação, num dia, pressionando um presidente de comissão e tirando a sua secretária. Eu tive contato, minha mãe teve um Alzheimer muito avançado, e eu tive contato com um centro de pesquisa sobre o Alzheimer, que é um dos mais avançados do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, na UFRJ. E perguntei ao coordenador desse centro de Alzheimer quanto que eles utilizavam por ano para manter as suas pesquisas. R$ 1 milhão. O Lira, então, numa única tacada, ele poderia fazer com que esse centro de Alzheimer tivesse a sua sustentação por 320 anos. Ou seja, ele desvia de uma comissão 320 milhões que daria para sustentar um centro dos mais avançados do Brasil sobre pesquisa de Alzheimer por 320 anos. Olha o tamanho da desproporção. Presidente de Câmara autoritário não é novidade no Brasil. Agora, presidente de Câmara autoritário que maneja o tanto de bilhões de reais, como faz o Arthur Lira, não tem precedente histórico. Então, em primeiro lugar, esse cara tem que ser enfrentado. Né? E espero que esse não seja um enfrentamento só do mandato ou de alguns parlamentares. Tem que ser um enfrentamento social, como vem sendo. Quando a gente lança a campanha Glauber fica, naturalmente a militância de base começa a dizer Glauber fica fora Lira, Glauber fica fora Lira. Ou seja, porque as pessoas não aguentam mais
ver esse sujeito fazendo o que está fazendo e sem ter uma reação à altura para barrar esse sequestro bilionário do orçamento. E segundo ponto, primeiro, então, ele precisa ser enfrentado. Segundo ponto, que é mostrar que é ele quem está fazendo essa movimentação, tira o conforto para que ele maneje pelos bastidores o processo de cassação. Isso também é positivo para a defesa.